Olá, bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Sou o professor Samuel de Jesus, de Teoria Sociológica 2, e nesta semana estamos começando a trabalhar e desenvolver o texto de Georg Lukács, História e Consciência de Classe. Nas últimas semanas, nós trabalhamos Louis Althusser, Aparelhos Ideológicos de Estado, Gramsci, Antônio Gramsci, Os Intelectuais de Organização da Cultura, Oliveiros Ferreira, Sociologia de Gramsci, e agora Georg Lukács, História e Consciência de Classe. Muito bem, este texto, ele se soma aos demais, mas com algumas diferenças. Lukács defende uma ortodoxia marxista, considera qualquer interpretação, mesmo no sentido de aperfeiçoar o método, um revisionismo, e isto levará a obra marxista, a teoria marxista, a um ecletismo, e tirará, evidentemente, a força da teoria, que esta teoria já está considerando os pressupostos históricos e já aprendeu a realidade social. Que realidade social é esta? A realidade social que está ancorada na luta de classes, na divisão da sociedade entre explorados e exploradores. Isto é o motor da história. E a questão que ele coloca da consciência de classe está, primeiramente, no início do seu texto, quando ele descreve a ortodoxia marxista, que nós nos ateremos de forma precisa. Bom, vamos então, sem mais delongas, aí ao texto. História e consciência de classe. Eu anotei aqui um primeiro tópico, primeiro fragmento, que ajudará a estabelecermos um roteiro analítico para não perdermos, para que nossa aula fique bem situada e bem organizada. Vamos lá. Um parágrafo da página 64 desse texto que eu passei para vocês. Em matéria de marxismo, a ortodoxia se refere ao método. Em matéria de marxismo, a ortodoxia se refere ao método. Ela implica na convicção científica de que o marxismo dialético converte em correto método e que ele só pode ser desenvolvido, aperfeiçoado e aprofundado no sentido de seus fundadores. Ou seja, somente Marx e Engels que podem alterar os seus fundamentos. Assim, todas as tentativas, seja para superá-lo ou aperfeiçoá-lo, conduziriam a uma banalização, a fazer dele um ecletismo. Ou seja, ele defende a teoria marxista pura, sem aperfeiçoamentos, sem interpretações ou revisões. Tudo isso desconstituiria o método que ele considera válido, que ele considera preciso. Muito bem. E ele menciona nesse texto sobre o marxismo dialético. O que vem a ser o marxismo dialético? A dialética é um pressuposto utilizado
para o entendimento daquela realidade que se coloca naquele momento. Isso é fundamental para a revolução, para o momento da revolução. Ele fala aqui na sequência sobre a dialética materialista. O que seria a dialética materialista? Vejam, então, a dialética é isso que eu acabei de afirmar, dizendo que a dialética seria um método, seria uma forma de observar a realidade tal qual ela se apresenta em um momento específico e em um momento adequado. Correto? Então, a dialética materialista seria o seguinte: este exato momento, a realidade que se impõe, mas dentro de uma ótica, de uma perspectiva materialista. A perspectiva materialista é a seguinte: a sociedade ela é estruturada, ela é sistematizada em torno da produção material. Cada um ocupa uma função na sociedade que é exterior ao chão da fábrica ou não, mas tudo se converte em um sistema produtivo. A produção é o meio material. Então, é disso que se trata, quer dizer, a quantas anda a produção capitalista, certo? E ao entender como se constrói esta sociedade baseada na divisão social do trabalho, isso é uma pré-condição para a revolução. Isto que ofereceria uma vitalidade ao método. Isto não, a dialética seria responsável e geraria o benefício de que essa teoria não fosse tão rígida, porque a dialética recorre muito à chamada praxis marxista, ou seja, a prática, ou seja, quais são as condições reais, quais são as condições que a realidade ali demonstra in loco. Isto, então, a dialética materialista em si, ela já permitiria uma certa elasticidade do método. Não seria preciso reinterpretar. Então, vocês devem estar se perguntando exatamente agora, o que isso tudo tem a ver com o método sociológico, com a sociologia, com a teoria sociológica? Esta perspectiva marxista de entender a sociedade a partir da perspectiva da luta de classes e de que há uma divisão social do trabalho, ou seja, a sociedade se organiza em camadas, em estratos, e onde cada um ocupa uma função hierarquicamente, ou seja, para os marxistas, você só pode enxergar a realidade a partir desta totalidade. Então, quando isto afirmado tanto por Marx quanto por Engels, isto automaticamente se converte em um método de análise social da sociedade, né? Dentro da perspectiva, evidentemente, marxista. Bom? Muito bem. Então, continuando. Para Lukács, a teoria torna-se força material desde que se apodere das massas. Como ocorrerá
a recepção das massas como medicação, o método dialético como ferramenta. O método dialético, então, é um veículo da revolução. Assim, o método dialético desenvolve a relação entre a teoria e a prática, ou seja, esta teoria ela não se restringiria apenas à teoria. Ela teria uma função precisa, ou seja, uma aplicação revolucionária. Seria a teoria utilizada para a formulação, através de uma ação direta, da revolução, que subverteria a ordem capitalista, a ordem burguesa. É disso que se trata, ou seja, não estamos falando apenas de uma discussão no nível teórico. A teoria marxista prevê uma ação prática, uma ação direta contra a estrutura e a superestrutura do sistema capitalista. Então, isso é interessante porque aí não é só a teoria, porque a teoria se converte, e o método se convertem não apenas em teoria e método em si mesmos, mas fomentariam uma ação revolucionária. Bom, então, não basta que o pensamento tenda para a realidade. É a própria realidade que deve tender para o pensamento. Ou seja, eu penso a partir da realidade, a partir da praxis. Não é o contrário. Eu penso sobre a realidade. Não, é a realidade que de alguma forma me atinge, e eu percebo e penso a partir da realidade. Esta questão da realidade sempre está presente na teoria marxista. Muito bem. A autoafirmação da condição de classe e o surgimento do proletariado como agente revolucionário preconiza a dissolução da ordem do mundo existente, numa condição necessária para a revolução, ou seja, o proletariado, o trabalhador da indústria, como uma camada explorada da sociedade, ele é também o agente revolucionário. O agente revolucionário. Então, vejam, para a revolução é preciso a consciência de classe. Sem a consciência de classe, não haverá a revolução. E aí que está, quer dizer, a teoria marxista, ela pressupõe uma consciência de classe, tá? Para que ela, vejam, algumas coisas, por exemplo, a ciência burguesa, pode subverter a teoria e pode, não digo por fim, mas pode impedir a formação de uma consciência de classe. Porque para os marxistas é a revolução, é a ruptura. E eu só tenho consciência de classe a partir da apreensão da realidade social. Se eu tenho consciência da exploração,
pela qual eu estou passando. Vocês entendem? Muito bem. Então, o método dialético, ou seja, a transformação da realidade, é o problema central, é o que eu acabei de dizer. A transformação da realidade é uma questão central no método dialético. Toda tentativa de aprofundar o método dialético de maneira crítica conduz necessariamente a uma banalização. Ou seja, o que Lukács está pensando é que qualquer interpretação do método, qualquer revisão, mesmo no sentido de aperfeiçoá-lo, gerará grandes problemas. Por quê? Porque impedirá a formação de uma consciência de classe, uma consciência da exploração. Mas vejam, em um sentido total, entendendo como o capitalismo se estrutura e se reestrutura no âmbito da sociedade. E como se dá a exploração? Se alguém passando fome, por exemplo, diria naquela época, porque isso faz parte da providência divina. Os marxistas, não. O que é a consciência de classe? Esse proletário perceber, olha, o que ocorre comigo é um resultado da exploração capitalista para que surja a opulência, para que a riqueza se constitua, ela só será criada a partir da exploração. Então, isto é a consciência de classe que o trabalhador, que o proletariado teria e que conduziria. Bom, aí o proletariado pensaria, bom, não há outra saída. Nós temos que subverter a ordem existente, a ordem capitalista. Entendem? Basicamente isso, então, que está se falando. O ponto de vista da totalidade é decisivo para o pensamento marxista frente à ciência burguesa. Então, o problema para Lukács é exatamente a ciência burguesa. A ciência burguesa é uma ciência que não possui uma consciência de classe. Não possui uma consciência de classe. Ou seja, a separação capitalista entre o produtor e o processo global de produção, a fragmentação do processo de trabalho em partes que deixam de lado o caráter humano, a atomização da sociedade em indivíduos que produzem irrefletidamente, sem planejamento nem coerência, tudo isso devia ter também uma influência profunda sobre o pensamento, a ciência e a filosofia do capitalismo. A totalidade é basicamente isto, quer dizer, a separação capitalista entre o produtor e o processo global de produção, a fragmentação do processo de trabalho em partes,
que deixam de lado o caráter humano. Atomização da sociedade em indivíduos que produzem irrefletidamente. Ou seja, a sociedade como máquina. Ou seja, é como se fosse um mecanismo articulado onde cada um de nós fôssemos uma parte, ocupássemos uma parte deste, cada um de nós fôssemos peças que articuladas, que encaixadas, geraria a produção. Mas só que o modo de produção é interessante que ele é segmentado. Há uma separação, há uma segmentação. Ou seja, é um pouco o que vai ser o Fordismo no final do século XIX, já depois de Marx já morto, já, que é a separação, que é a linha de produção, né? Cada um ocupa uma função na linha de produção, e o operário não tem a consciência do todo da produção. Assim é a sociedade também. Cada um ocupa uma função, mas não tem a dimensão da totalidade. A partir do momento em que ele percebe e entende esta totalidade, né? A partir do momento que ele percebe e entende esta totalidade, aí existe a consciência de classe. Existe a consciência de classe aí. Muito bem. O domínio da categoria de totalidade é o portador do princípio revolucionário da ciência. O domínio da categoria de totalidade é o portador do princípio revolucionário da ciência, ou seja, então é uma ciência que teria uma dimensão desta totalidade. Seria uma ciência que teria essa consciência da exploração. Ou seja, neste momento, ele está falando de um método. Está falando de um método das ciências sociais, é um método sociológico, ou seja, a ciência que não é a ciência burguesa é a ciência que deve levar em consideração este método. Ou seja, existe a exploração de classe. Há uma divisão social do trabalho, há uma luta de classes. A sociedade se estrutura em torno da produção, mas de forma irrefletida, de forma segmentada, de forma compartimentada, seccionada, ou seja, sem a dimensão do todo, para que não exista a consciência de classe. Então, o método dialético em Marx visa ao conhecimento da sociedade como totalidade, enquanto a ciência burguesa é revestida por um realismo ingênuo, ou esse realismo ingênuo, ou seja, o método dialético em Marx visa o conhecimento da sociedade como totalidade. É o que eu acabei de falar. A ciência deve entender esta totalidade, como o sistema capitalista se estrutura. Se esta ciência não tiver
essa dimensão, a dimensão dessa totalidade, é uma ciência burguesa. Por isso que ele não admite o revisionismo, mesmo que seja para aperfeiçoar o sistema, porque a teoria marxista em si, ela já possui uma dinâmica revolucionária, não precisa acrescentar, não precisa de aperfeiçoamento, porque ela é precisa, ela diagnostica, ela faz um diagnóstico, diagnostica, né? Ela faz um diagnóstico de como ocorre esta exploração. Ou seja, para o marxismo, o que existe é uma ciência histórico-dialética, única e unitária, do desenvolvimento da sociedade como totalidade. Ou seja, então, as ciências e o método devem entender isto de forma precisa. Ou seja, é uma ciência com consciência de classe. Esta, por exemplo, suposta neutralidade que a ciência burguesa promoveria é falsa. Essa ideia de que a ciência é neutra. Olha só, vejam vocês. Então, a ciência seria a ciência dialética. Então, aí, quer dizer, nós estamos constituindo um método em ciências sociais. Marx e Engels estão construindo um método aí científico e que pode ser entendido como a sociologia. Então, assim, determinando o objeto e o sujeito do conhecimento. Diferentemente da ciência burguesa, que considera fenômenos sociais do ponto de vista do indivíduo. Isso é uma outra coisa, quer dizer, se a ciência considera a individualidade, ou seja, os indivíduos, e não a totalidade, que esta totalidade é a articulação e a criação de um sistema capitalista de exploração da camada proletariada, que não possui os meios de produção e que não tem uma outra alternativa a não ser vender a sua força de trabalho tão somente, porque ele não possui máquina, ele não possui matéria-prima, ele não possui capital, ele não possui. Então, vejam vocês, é preciso esta consciência. Agora, quando a ciência foca no indivíduo, perde essa dimensão dessa totalidade. Perde essa totalidade. Perde esta visão de que, ou seja, é uma ciência que não possui consciência de classe. É uma ciência a serviço da burguesia, o contrário disto. A ciência que foca nos indivíduos e não no sistema capitalista, como ocorre a exploração.
Então, o que confere conhecimento parcial, que é a ciência focada no indivíduo. Caso este indivíduo, né, ou seja, só seria possível focar no indivíduo no momento que você pesquisa este indivíduo ou esta individualidade, e a partir deste indivíduo, ou seja, esse indivíduo é um objeto para você entender o todo, como se dá a exploração capitalista. Por exemplo, estou pensando aqui, se você fizesse uma investigação sobre o Ford, sobre o Henry Ford, um indivíduo, mas talvez aí fosse uma pesquisa válida. Por quê? Porque a partir do Henry Ford, nós entenderemos toda a segunda revolução industrial, toda a dinâmica do capitalismo, como o capitalismo se reestrutura. Evidentemente que aí analisaríamos o Fordismo como um modelo de produção dentro de uma reestruturação produtiva, que é a segunda revolução industrial. Talvez aí fosse válido você investigar um indivíduo. Bom, mas do contrário, não, porque ao investigar um indivíduo ou uma individualidade, você perde a dimensão do todo. Bom, ele vai falar sobre os revisionistas, foi denunciado por Rosa de Luxemburgo, o caso de Edward Bernstein. E Edward Bernstein, que trocou, o que é comum, né? Pensou a tentativa de uma democratização do capitalismo, que era a ideia de um capitalismo mais humano, no lugar de uma revolução social. Dentro da teoria marxista, isso não resolve o problema. Só resolveria o problema uma revolução social que mudasse toda a estrutura, toda a dinâmica, que revertesse a exploração para uma coletivização da riqueza, por exemplo, a homogeneização, ou seja, social, o fim das classes sociais. Ou seja, só no momento em que tocasse nos pilares da estruturação da produção capitalista, que Bernstein promoveu um ataque à teoria dialética. Então, a questão, por exemplo, que é colocada por Lukács é tomar partido, não apenas politicamente, a favor ou contra o capitalismo. Considerar a evolução da sociedade do ponto de vista marxista. É isso que eu estou dizendo, quer dizer, uma ciência só é uma ciência válida se ela tiver uma dimensão desta totalidade, né? Essa dimensão total. Muito bem. Tivesse essa configuração, ou seja, compreendêssemos a partir dela a dinâmica do sistema capitalista. Agora chegamos na consciência de classe.
consciência de classe é uma coisa importante, porque, dito até aqui, vejam, tanto na ciência quanto em todos os aspectos da vida social, devemos considerar a exploração capitalista. A dimensão desta totalidade, ela será possível somente se nós tivermos esta consciência de classe, totalidade, consciência de classe. Tivermos consciência da nossa exploração. Basicamente é isto. Então, a essência do marxismo científico consiste, portanto, em reconhecer a independência das forças motrizes reais da história em relação à consciência, sobretudo psicológica, que os homens têm delas. Então, o marxismo científico consiste em reconhecer a independência dessas forças motrizes reais da história, em relação à consciência que os homens têm delas. Os dogmas capitalistas que difundem uma imutabilidade do processo histórico, influenciado pela filosofia teológica e fatalista, e fatalista, que escondem as forças motrizes reais da história. Ou seja, neste momento nós estamos falando daquilo que se convencionou no século XIX, sobretudo a teleologia, alguns pressupostos científicos, de que havia um destino a ser seguido, que havia uma divina providência, e no qual, por exemplo, as ciências sociais, a partir das ciências sociais, caberia apenas ao sociólogo entender a vontade de Deus, esses desígnios, né, divinos, essas promessas. O marxismo científico rompe com esta fronteira, ou seja, introduz um elemento crítico, e isto é fundamental, porque até então se acreditava, se apostava todas as fichas na questão da evolução, a evolução humana, né? É o darwinismo científico. Não devemos esquecer as teorias do branqueamento, né, que vem do século XIX, difundidas no Brasil, por exemplo, pelo Conde de Gobineau, do qual, inclusive, a própria imigração no Brasil teve como objetivo o branqueamento da população. Todas essas teorias estão presentes no século XIX. E, de alguma forma, todas elas dizem, olha, há uma realidade imutável, há uma imutabilidade. Essa é uma realidade que não pode ser mudada. E isto é problemático dentro da teoria marxista, porque a teoria marxista, ela preconiza a revolução social. Não há sentido a teoria marxista sem a revolução social. Então, a introdução, através do marxismo científico, de uma visão crítica, dizendo que, olha, a história nos demonstra, no caso do Manifesto do Partido Comunista, Karl Marx
Fala, olha, a história, desde a antiguidade, desde o faraó e os hebreus que trabalhavam nas pirâmides do Egito, desde o mundo medieval, do servo e do senhor feudal, mesmo agora no mundo contemporâneo, no mundo moderno, o capitão da indústria e, o proletariado, nós podemos observar ao longo da história que a luta de classes existe e sempre existiu, não é um fator de agora. Há uma camada que explora e há uma camada que é explorada. E de alguma forma, guardadas as devidas proporções históricas e a particularidade de cada sociedade, o trabalho, sempre houve uma divisão social do trabalho. Isso é um fato, é um dado histórico. E sendo um dado histórico, ou seja, passível de mudança, se esta camada explorada da população tiver consciência da sua exploração. Consciência da sua exploração. Então, isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque ao preconizar o marxismo científico, teoricamente, e aí, teoricamente, pensando na revolução social, uma teoria que está a serviço de um pressuposto material, que é a revolução, e concreto, né, condições concretas da realidade, isto colocaria a revolução no colo da sociedade contemporânea. Porque se as teorias científicas do século XIX demonstram, olha, a realidade é imutável, o darwinismo social, né? A sociedade evolui dentro, né? Sobrevivem os mais fortes, os que se adaptam. E Karl Marx rompe com isso, fala, olha, nós temos que analisar as coisas de forma conjuntural. Há uma realidade social. Né? Existem condições concretas. Se a exploração ela ocorre de forma concreta, evidentemente, os meios para subverter esta exploração, para subverter esse sistema de exploração do trabalho e da camada dos trabalhadores, deve se dar pelos meios concretos também. Que sejam as armas, que sejam a revolução social, aquilo que o povo fez na França em 1789 de forma concreta, de forma objetiva. Então, seria um espectro ainda mais radical, porque não teria um verniz burguês. Em hipótese alguma, seria o fim da burguesia e o fim do sistema que sustenta a burguesia como a classe social hegemônica. Então, os dogmas capitalistas, que difundem uma imutabilidade do processo histórico, né, como eu falei, é basicamente isso. Muito bem. Alguns outros aspectos. Marx soluciona o dilema. E que dilema é esse? A história dos kantianos. Marx soluciona esse dilema, ou seja, ao revelar que não existe
dilema revela que o antagonismo da ordem capitalista se reflete nessas concepções opostas, excludentes de um mesmo objeto, pois na consideração sociológica, conforme a lei, e naquela formalista racional da história, exprime-se justamente o abandono dos homens da sociedade burguesa às forças produtivas, seu próprio movimento social. Ou seja, Marx soluciona qual dilema? Né? A filosofia da história dos kantianos, como material, sem sentido em si mesmo. É importante mencionar Kant, porque Kant fala sobre a ideia e o ideal, sobretudo dentro de uma perspectiva cultural, no caso, a música, que a ideia e o ideal teriam uma função objetiva ao ponto não de alterar a ordem, mas seria um substrato, a subjetividade está, é um pressuposto histórico. A subjetividade é um pressuposto histórico. Os homens se conduzem baseados na sua cultura, baseada na ideia que têm do mundo e naquilo que consideram ideal. Marx refuta isto, né, dizendo exatamente o quê? Olha, há um abandono dos homens na sociedade burguesa às forças produtivas. Ou seja, essa é uma condição real, objetiva, e que não cabe entender de forma subjetiva. A exploração, isto é fato. Não é a ideia que esse homem tem em relação à exploração. É o que é de fato. É a realidade concreta que se desenha, ou seja, é a exploração. É a ideia que o homem tem a partir da sua subjetividade. É o que de fato é concretamente. Ou seja, há uma divisão social do trabalho. A sociedade é dividida em estratos, em camadas, em classes sociais. E é preciso que os trabalhadores tenham consciência disto. Então, quando ele está refutando Kant, Hegel, é exatamente isso que ele está falando, né? Exatamente isso que ele está falando. Muito bem. Os objetivos da história aparecem como objetos de leis naturais, imutáveis, eternas. A história se fixa em um formalismo incapaz de conceber as formações sociohistóricas em sua essência como relação entre homens. Elas são antes afastadas por uma distância intransponível dessas mais autênticas fontes de compreensão históricas. Essas relações são produtos humanos. A ideia e o ideal não é uma perspectiva kantiana, é uma perspectiva hegeliana. Isso está em Hegel. Isso está em Hegel.
certo? Então, dito isto, na ideologia alemã, Karl Marx promove um debate com Hegel a partir dessa dimensão ideológica, essa perspectiva da ideia e do ideal está muito presente em Hegel. E Karl Marx debate com Hegel exatamente para dizer isso. Olha, isso não está no âmbito da ideia e do ideal. Está no âmbito da realidade concreta. Ou seja, há um sistema que explora os trabalhadores. A subjetividade não permitirá a consciência de classe, a consciência social, não terá uma compreensão desta totalidade que promove uma exploração. Então, dito isto, bem, porque eu falei de Kant e Hegel, ideia ideal é Hegel, para que não exista nenhuma confusão aí. Bom, preciso dizer, porque eu falei de Kant ali, ficou um pouco confuso. Eu falei, os alunos podem pensar que essa dimensão da ideia do ideal se refere a Kant. Não, mas é Hegel, bem assinalado embaixo. Eu aconselho vocês a lerem Hegel também. E seria interessante para que vocês percebam o contraponto entre Marx e Hegel. Tá bom? Muito bem. A ciência histórica burguesa visa os estudos concretos. No entanto, seu mistério, seu fazer, reside em tentar encontrar o concreto nos indivíduos, voltando àquela dimensão lá atrás. Os indivíduos, no seu sentido empírico e histórico, ou seja, a pessoa, a classe, o povo. Ou seja, focar no indivíduo não permite a apreensão de uma realidade concreta. Então, segundo Marx, as relações concretas se encontram na relação entre o operário e o capitalista, entre o proprietário fundiário e o agricultor. Então, a ciência burguesa, ela investiga os indivíduos apenas, e esta investigação sobre as individualidades não possibilitará, como eu afirmei lá atrás, uma dimensão desta totalidade. Bom, isto coloca alguns problemas em relação à teoria marxista em sua perspectiva ortodoxa. Se a dimensão cultural, se essa dimensão da ideia, do ideal, da subjetividade e da individualidade não oferecerá e não permitirá o acesso a uma consciência da exploração e da divisão social do trabalho, e visto aí a ortodoxia marxista no seu sentido puro, ou seja, a defesa da teoria marxista sem nenhuma interpretação, sem nenhuma revisão, inclusive no sentido de aperfeiçoar a teoria. Bom, tudo isso dito, eu vou pensar numa outra coisa. E os estudos que trabalham questões de gênero e as relações étnico-raciais
como ficaria dentro dessa perspectiva? Talvez a ortodoxia marxista consideraria trabalhar a perspectiva dos estudos de gênero como uma ciência burguesa que investiga o indivíduo, as suas subjetividades, as suas ideias e os seus ideais. Né? A ideia e o ideal, ou seja, as subjetividades, as individualidades. Isso impediria a consciência de classe. Por exemplo, no caso dos estudos de gênero feminino, por exemplo, a luta pelas mulheres por igualdade de condições não geraria a consciência de classe, porque, visto dentro do sistema capitalista, se esta questão fosse resolvida, não solucionaria a divisão social do trabalho, não proporcionaria uma revolução social, ou seja, deixaria o sistema de exploração intocado. Por quê? Porque, na prática, se a questão do gênero feminino fosse resolvida dentro dessa perspectiva, dessa ortodoxia marxista, né, não que eu concorde com isso, eu estou analisando a partir do que a teoria me diz e o que os ortodoxos pensariam das reivindicações, das lutas feministas, enfim. Então, dentro da ortodoxia marxista, isso poderia ser observado como uma alienação. Por quê? Porque não, ainda que resolvida a reivindicação feminista, ora, ao final, a problemática, a realidade seria, ou seja, agora não são os homens que exploram, são as mulheres. Ou seja, não mudou o sistema de exploração. Mudou somente, antes eram os homens, agora são as mulheres. Ou seja, não alterou a ordem do sistema, porque talvez as causas feministas não gerariam a consciência de classe, apenas a consciência de gênero. Não proporcionaria um conhecimento sobre essa dimensão da totalidade, como é esse sistema capitalista e como se dá a exploração, certo? Essa é uma coisa, não que, evidentemente, que eu discordo disto, mas eu estou analisando a partir dessa perspectiva do marxismo ortodoxo. Né? Agora, esta ortodoxia marxista não prevê duas dimensões importantíssimas e que estão aí colocadas. A teoria é muito rígida. Bom, por exemplo, o imperialismo que surge no final do século XIX e que irá levar a Europa, e isto terá impactos no mundo inteiro, levará à chamada Primeira Guerra Mundial. O imperialismo, ele só, aí dentro da discussão das relações étnico-raciais, o imperialismo, o neocolonialismo, só foi possível a partir desse aspecto, desse âmbito racial. Por quê? Porque a colonização ela foi promovida e levada adiante como a justificativa de levar à civilização.
como uma ação civilizatória. E aí se insere as relações étnico-raciais. Só a colonização só foi possível a partir do racismo, a partir de uma visão de que aqueles povos eram selvagens, incultos, não convertidos ao cristianismo. Então, o fardo da civilização, o fardo dos britânicos é levar a civilização à África e ao Oriente, à Ásia. Então, o colonialismo e o racismo andam de mãos dadas. Uma outra coisa que é uma perspectiva atualíssima são as discussões sobre o meio ambiente, sobre a preservação do planeta, as discussões sobre o clima global, enfim. Essa é uma discussão que, por exemplo, a ortodoxia marxista e a própria teoria pura talvez não dessem conta totalmente, talvez desse, mas enfim, é um aspecto realmente que não afligia as pessoas no tempo da formulação das teorias marxistas, enfim, e que podem ser inseridas, né, e rediscutidas, inclusive sobre a perspectiva da ortodoxia marxista. Né? Mas só que Lukács fala, olha, não é permitido, ainda para aperfeiçoar a teoria, né? A discussão sobre ali a revisão, né? Que levaria a teoria a um ecletismo. Mas a ortodoxia marxista teria talvez aí os seus entraves, enfim. Bom, isto visto do ponto de vista de um método, como eu afirmei, quando se fala então da luta de classes, a divisão social do trabalho e quando Lukács fala das ciências burguesas que não visam a entender uma dimensão da totalidade de como se dá a exploração do sistema capitalista e foca no indivíduo e nas individualidades, chamando a suposta neutralidade da ciência como a ciência burguesa e afirmando que a ciência deve ter lado, ou seja, aí entender a sociedade a partir da perspectiva da luta de classes. Então, tudo isso é um método marxista para a sociologia, para então, aí nós temos um primeiro método, e, sobretudo, quando nós analisamos que a teoria marxista, sobretudo o marxismo científico, ela rompe com o dogmatismo, com as visões da imutabilidade, né, do sistema, né, capitalista, do sistema de exploração, muito preconizada pelas teorias científicas, pelo cientificismo do século XIX, sobretudo em relação ao darwinismo social. Então, quando o marxismo científico ele é responsável por introduzir a crítica, dizendo, olha, não há uma imutabilidade. E aí, através do Manifesto do Partido Comunista, falava, olha, ao longo da história, o que nós observamos é que que a luta de classes existe. Existe desde as pirâmides do Egito, a divisão entre os hebreus e o faraó, desde a Idade Média,
a divisão social entre os servos e os senhores, né, feudais, e na contemporaneidade, sobretudo em relação ao capitão da indústria e em relação ao proletariado. Ou seja, seria uma ciência com consciência de classe, né? E que a história demonstraria esta totalidade e esta configuração. Então, é só aí a formulação de um método marxista para que vocês tenham claramente, aí, juntando com Gramsci, juntando com o Louis Althusser em Aparelhos Ideológicos de Estado, dá para vocês pensarem e entenderem esta perspectiva, tá bom? Vou encerrando por aqui, porque eu acho que vocês já esgotamos o assunto em pouco mais aí de 1 hora de aulas. Enfim, é assim, né? A aula gravada é diferente se estivermos ali em uma sala de aula, isto renderá algumas, né, discussões, alguns debates, e essa aula estenderá. Nesse módulo agora das aulas gravadas, nós ainda não fizemos aula ao vivo, uma transmissão ao vivo. Pensei que poderia ser essa semana, mas nós tivemos alguns problemas aí, inclusive de horário e tudo mais, e técnico, sobretudo, né? É uma questão dessa pandemia também, porque se fala do teletrabalho, mas a internet e os meios devem estar disponíveis integralmente para utilizarmos. Tá bom? Um grande abraço a vocês, tudo de bom. Obrigado pela atenção, por acompanharem a aula. Qualquer dúvida, vocês escrevam para mim. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar que eu respondo. Bom, um grande abraço para vocês, tudo de bom.